E a Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao Supremo Tribunal Federal que derrube a multa de R$ 50.000 para pessoas e empresas que utilizarem tecnologias para manter o uso do X, como recorrer a VPNs. Pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, qualquer um que usar a rede social em território nacional está sujeito à multa. Como a OAB entrou com uma ação que discute a constitucionalidade da punição, o caso seria analisado no plenário do STF. Ainda falando sobre esse assunto, a Starlink, que também pertence a Elon Musk, informou hoje que irá cumprir a decisão de bloquear o X aqui no Brasil. A empresa de internet via satélite tinha dito inicialmente que não seguiria a determinação do ministro Alexandre de Moraes. O magistrado ordenou que as operadoras tirassem a rede social do ar. A Starlink criticou Moraes, afirmando que o congelamento das contas da empresa é ilegal. A nota também diz que a companhia vai recorrer. Então, resumindo, o antigo Twitter está bloqueado no Brasil e a Starlink continua operando. E pegando agora o gancho dessas notícias do X e da Starlink, chegou a hora da nossa coluna de hoje. Fala aí! E vamos agora colocar ao vivo o Roberto Pena Spinelli, que é físico pela USP com especialidade em Machine Learning por Stanford, também futurista e pesquisador. Vamos lá, deixa eu colocar o Pena aqui na nossa tela. Olá, boa noite, Pena, bem-vindo, querido. E aí, Marisa, tudo bem? Tranquilo? E aí, pessoal? Tudo jóia. Hoje você está aí no seu cantinho do laboratório, que tem aquele quadrinho que as pessoas chamam a atenção, né? Do John Travolta ali Hoje eu não estou atrás. na minha oficina. Hoje eu não estou na oficina. Quem sabe semana que vem você vai ver um pouco mais da oficina. Hoje eu estou aqui na minha casa. Enfim, tem o quadrinho. Vamos lá. Tá certo. Pena, a gente quer aproveitar a sua presença aqui hoje no programa para falar sobre esse começo de semana agitadíssimo, com a suspensão do X e impasses envolvendo a Starlink no Brasil. Queria falar com você como que está o X sem Brasil e o Brasil sem o X e mais. Explica também para a gente a importância da Starlink já no Brasil. Tá, vamos falar então primeiro da Starlink, né? A Starlink é uma provedora de internet via satélite. E hoje, Marisa, ela é a principal. Ela tem 40% do mercado, o que dá mais ou menos uns 200 mil acessos por mês. Então, ela já tem uma presença forte aqui no Brasil, não é desprezível, embora o segmento de via satélite ainda é pequeno comparado com o total de internet, a Starlink já tem uma presença forte. E principalmente onde? Principalmente nas áreas mais remotas, onde você não consegue ter uma telefonia cabeada ou torres de celular, nada disso próximo. Então, essas áreas mais remotas é onde o pessoal mais usa Starlink. Então, seja no setor agro, seja na educação para essas regiões mais carentes, que às vezes é difícil, né? A gente tem essa inclusão digital nesses setores, então a Starlink consegue cobrir essa região. Então, é uma notícia boa que a Starlink não está sendo bloqueada no Brasil, porque, de fato, ela seria ruim a gente perder, né, esses benefícios, esses usos que ela pode ter. Mas então vamos falar do Twitter, né, do antigo Twitter, do X. Afinal, como é que está o X sem o Brasil sem o X? Bom, primeiro que o Brasil, a presença dos brasileiros, dos usuários brasileiros, corresponde a 6% do total de usuários do X, o que é significativo, né? É bastante significativo pensar que é do mundo inteiro, 6% dos acessos são do Brasil, é significativo. Mas mais do que isso, Marisa, o brasileiro ele tem esse perfil de engajamento, de realmente falar muito, de repercutir muito, e o Twitter é um espaço de repercussão, é um espaço de engajamento, então o brasileiro conta muito mais. Então, se a gente for, esses 6% aí de usuários, se a gente for pensar realmente dos brasileiros usando, talvez chegue até 10% da rede, ou talvez mais, eu não sei, eu não consegui esses números, mas fato é que o Brasil, a saída do Brasil
né, o bloqueio do X no Brasil deve ter afetou, a gente sabe que afetou, tanto é que o próprio Elon Musk ele começou a buscar representantes aqui locais no Brasil, para ver se, quando ele sentiu esse impacto, né, para ver se de repente conseguiria aí atender aos requisitos aí do ministro. Mas, enfim, isso ainda não foi para frente, mas certamente isso teve impacto, mas também teve impacto para o brasileiro, a gente sabe disso, porque as pessoas ficaram do dia para a noite carentes desse espaço. O Twitter, que ele é a mídia social talvez mais rápida, que traz a notícia mais rápida, então ele tem uma importância grande de rapidamente trazer essa notícia, de comunicar o que está acontecendo no mundo. É triste, é ruim a gente ficar também sem esse acesso ao Twitter, mas o brasileiro dá um jeito, né? Essa é a característica, o brasileiro, tá, a gente não tem no Twitter, o que a gente faz? Vamos se virar. Então, muitos brasileiros começaram a migrar para o Threads e outros tantos migrar para o Blue Sky. Eu sou um dos que acabou indo para o Blue Sky. E aí é interessante, é uma outra rede social, é parecida, é inspirada no Twitter, ela veio talvez de uma descendência do Twitter, mas ela tem uma outra lógica, o que para muitos é bom, porque o Twitter, né, o X, ele é esse espaço que realmente polariza, traz a discussão acalorada, e aí você vai para uma plataforma que é um pouco mais tranquila, que de repente não privilegia tanto esse tipo de polaridade. Algumas pessoas ficam felizes por isso, de repente falam assim, nossa, que calma, né? Eu ficava tão nervoso no Twitter, no X, e agora eu estou um pouco mais tranquilo. Porém, eu, né, por exemplo, na minha área, que é a área de inteligência artificial, eu usava muito o X para me atualizar sobre tudo de IA. É realmente onde as grandes big techs falam, é onde está acontecendo, onde os grandes pensadores, os pesquisadores já estão lá, e de repente eu não tenho mais esse acesso. É complicado, assim, tem esse lado também ruim, mas enfim, estamos aqui para avaliar. Mais para frente a gente vai sentindo esses impactos, Marina. Por enquanto, é isso. Pois é, nem é tão pra frente assim, né? Porque essa novela, cada dia, cada minuto tem um episódio novo, né? Vamos acompanhando de perto. Agora, Pena, quero falar sobre um segundo tema com você aqui hoje. Deixa eu explicar. Eleitores de Cheyenne, capital do estado americano de Wyoming, estiveram diante de uma escolha incomum. Veja só, a possibilidade de eleger um candidato a prefeito que prometia que um bote de inteligência artificial governaria a cidade. Vitor Miller acabou derrotado, mas fala um pouco mais para a gente, Pena, sobre essa promessa de uma campanha assim tão, digamos, diferente, não é? É muito curioso ele se lançar essa candidatura junto com uma inteligência artificial, que ele chamou de Vic, né? Ele chama Victor e a IA chama Vic. Eu achei um pouco aí, sem criatividade, né? Um pouco egocêntrico, talvez, para dizer o mínimo. O fato é que ele perdeu, mas o que significa uma candidatura híbrida, né? Esse formato híbrido, será que então você elege um e ganha dois e a IA vai tomar decisão? Disse ele que todas as decisões, caso ele fosse eleito, não foi, seriam tomadas pelo tal de Vic. A questão, Marisa, é que isso também não é tão novidade assim. Eu encontrei aqui no Brasil uma pessoa, o Pedro Marcum, que ele é um candidato a vereador de São Paulo, que está fazendo a mesma coisa. Ele está se candidatando junto com uma inteligência artificial, Alex, e nesse formato meio candidatura híbrida. Mas e aí? Será que é isso? Você pode colocar um robô, uma máquina, para tomar as decisões junto com você? O que acontece é que hoje a IA não tem autonomia, tá? E nem de maneira legislativa e nem mesmo capacidade. Essas IAs, elas são muito mais como uma ferramenta. Embora elas sejam surpreendentes para realmente raciocinar, argumentar, e elas conversam, e eu sou favorável ao uso de máquinas como essa, desse jeito, como máquinas pensantes que te ajudem a processar informação, não só como um buscador. Já falamos aqui várias vezes. Então, eu acho muito importante, muito legal, sim, que esses candidatos estejam querendo usar esses recursos da IA para auxiliá-los nas suas decisões. Então é ótimo você poder fazer consultas a IA, você poder discutir uma ideia. Imagina você quer fazer um projeto melhor para a cidade, é excelente você poder usar o ferramental. Agora, não dá para achar ou acreditar, ou até para colocar uma máquina dessa para tomar decisão e ser responsável, Marisa. Não estamos ainda nesse futuro.
O futuro ainda não está nesse momento que as máquinas vão ser responsáveis. Olha, foi a máquina que decidiu. Ah, deu errado, falhou aqui, as pessoas estão passando fome. Não foi culpa minha, foi a culpa. Não dá, não dá. Então isso é só uma grande campanha de marketing, eu diria. É mais para chamar a atenção. Na prática, vai acontecer exatamente igual às candidaturas coletivas que já existem. Acontece, por exemplo, no Brasil a gente tem. O que é uma candidatura coletiva? A pessoa fala: olha, se eu for eleito, vai vir junto essa bancada, essas pessoas aqui, que não vou ser eu que vou tomar, que vou decidir sozinho, a gente vai ter esse coletivo. Então isso acontece com ativistas, com pessoas do meio ambiente, com várias pessoas que se reúnem por uma mesma causa e falam: a gente fez uma bancada aqui, então a minha candidatura ela também leva essas outras pessoas. Mas na prática, quem é o responsável é o eleito. Não dá. Se tudo der errado, quem vai ser responsabilizado vai ser o nome que está lá, que é o eleito. Não importa que você está dizendo que tem um monte de gente por trás. Então, a pessoa, o candidato aí, o próprio vereador, seja lá quem for, ele é o responsável. Ele tem que usar a máquina e realmente se aconselhar, mas no final é ele que toma a decisão. Ele não pode abrir mão dessa decisão. Isso é o que eu bato, né, de frente. Assim, as pessoas hoje elas têm que ter responsabilidade. A máquina falha, ela tem vários, por mais excelente que ela seja, ainda ela não tem essa autonomia. Então, para mim, é mais uma grande campanha de marketing aí para chamar atenção e aparecer nas notícias. Pois é, aliás, uma campanha de marketing, para mim, até com um teor mais negativo do que positivo, não é? Mas vamos lá. Pena, para finalizar, nós temos alguns vídeos bem interessantes assim para mostrar. Pesquisadores do Google usaram IA para recriar o clássico jogo Doom, que é muito conhecido, muito bacana, eu já joguei bastante, aliás. E o resultado surpreendeu. Mas dá para saber o que é criação do homem e o que é criação da máquina. A pergunta é: estamos diante de uma nova era para os games, Pena? Nossa, isso é sensacional, Marisa. Aconteceu, para mim, foi surpreendente. Então, como que o jogo Doom... Tem até uma brincadeira, tá, Marisa? Dentre os programadores, o pessoal de desenvolvimento, tem uma brincadeira de fazer rodar Doom em qualquer sistema, por mais simples que seja, tá? É uma piada. Então, você tem lá os programadores que fazem rodar Doom dentro do micro-ondas. Imagina, o micro-ondas, você vai na telinha lá do micro-ondas, está rodando Doom, o cara consegue hackear de um jeito para rodar o Doom. Na geladeira, aquelas geladeiras inteligentes. Enfim, vários lugares, as pessoas começam a rodar o Doom para começar a brincadeira. Só que foi além. Agora, o pessoal da Google foi além e conseguiu fazer o Doom ser rodado sem ter um código por trás. Imagina, não tem o jogo normalmente é feito com códigos, né? Você carrega esse código num computador, seja no computador do micro-ondas, seja lá o que for, e você roda ele. Agora imagina não, a IA está gerando cada instante a tela. Não tem um código por trás. Ela simplesmente gera o jogo na hora e conseguiu recriar o jogo Doom. O que é surpreendente, então, ela usa um modelo de difusão. É o mesmo modelo, é o tipo de inteligência artificial que roda nesses geradores de imagem, né? Que a gente tem aí por aí, que as pessoas usam, seja o Midjourney, Stable Diffusion, seja o Dolly. Todos esses usam um modelo de difusão, que é um modelo que gera imagens. Então, imagina que essa IA está gerando 20 quadros por segundo, em tempo real. Você está jogando, né? Jogar você está lá mexendo no teclado, você diz, vou para frente. E a IA fala, se você vai para frente, você vai ver essas telas aqui. E ela não existe uma programação por trás, não existe um código. A máquina gera automaticamente o jogo em tempo real e é surpreendente. E é tão surpreendente que eles fizeram um teste com pessoas que tinham que votar se estavam vendo uma imagem gerada por alguém jogando nessa máquina automática ou por alguém jogando o jogo de verdade. Eles compararam, né, para ver se era bom o suficiente. E quase metade das pessoas erraram, ou seja, estava praticamente, era muito parecido e tava, né, foi praticamente, as pessoas não tinham elas tinham que chutar, e aí tinham 50% de chance, foi um pouquinho abaixo, só algumas pessoas percebiam um detalhe ou outro, mas é muito surpreendente. E o que eu acho mais curioso disso é que recentemente, no meu canal, no Caramelo Biônico, no YouTube, eu gravei um vídeo, acho que deve fazer um mês e meio, 2, falando sobre um futuro em que as IAs iam começar a gerar jogos sem precisar de código por trás. E veja, 2 meses atrás, Marisa, isso parecia ficção científica. E eu falando, olha, do jeito que essas IAs estão evoluindo, é capaz de
num futuro, os jogos serem gerados em tempo real. Você vai lá, entra na sua conta lá na Steam e fala, eu quero hoje um jogo de tal jeito. E ele gera o jogo para você. Nunca existiu um programador, nunca existiu ninguém hoje para fazer um jogo. Precisa de um monte de gente, um monte de programador, artista e não sei o quê, engenheiros de vários tipos. Imagina que num futuro, né, eu sugeri que talvez no futuro essa indústria de games mudaria. Os jogos seriam gerados em tempo real. Claro que o Doom ainda é um jogo muito restrito. Essa IA também só gera 20 segundos depois do jogo dar pau. Ainda a gente está vendo o bebê nascer. Mas o fato de já acontecer no nosso mundo real, hoje em dia, alguém conseguiu gerar um jogo, Doom, que uma máquina está gerando em tempo real, sem nenhum código por trás, é realmente surpreendente. Eu não estava preparado para isso, Marina. Eu não estou preparado para esse futuro ainda. Não sei você. Não, realmente é incrível. Estou vendo ali as imagens, realmente incrível. Pois é, está andando mais rápido do que a gente imagina, não é, Pena? Bom, temos muitos assuntos para tratar aqui no Fala Aí. Semana que vem você está de volta, teremos mais Pena Spinelli aqui com a gente. Obrigada, querido. Excelente noite para Obrigado, você. Marisa. Para você também, boa noite, pessoal. Até mais. Pois é, pessoal, que bacana, hein? Vocês viram? Legal demais. Tá aí, Roberto Pena Spinelli, que é físico pela USP com especialidade em Machine Learning por Stanford, pesquisador na área de inteligência artificial. Vocês já sabem, semana que vem, terça-feira, tem mais Fala Aí.